Flamengo dá show nos bastidores e fecha um dos melhores negócios no ano. Mengão vai, várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, se inscreva no canal, toca aí meu parceiro e minha parceira. Toca aí também comigo, Rubro-Negro. Vamos às notícias do Flamengo. Eu quero me posicionar aqui completamente contra o preconceito que os rubro-negros, os torcedores do Flamengo, sofrem, sobretudo na região nordeste do país, por pessoas que torcem por equipes locais. Torcedores do Vitória, como eu estive lá na Bahia, lógico que eu não vou generalizar, não é todo mundo. Torcedores do Bahia, torcedores do Ceará, do Fortaleza, torcedores no geral. A pessoa, ela tem direito para torcer para quem ela quiser. Ah, mas não é do estádio. Meu amigo, isso acabou. Hoje em dia tem gente que mora aqui no Rio de Janeiro e torce pro Real Madrid, torce pro Chelsea. Por que o camarada não pode morar no Nordeste e torcer pro Flamengo? Que história é essa? No Norte, no Centro-Oeste, no Sul, ou então até mesmo no Sudeste, que não seja no Rio de Janeiro. Isso é uma vergonha e eu me posiciono completamente contra isso aqui. E você aí, já aproveite e já deixa o comentário da onde você é rubro-negro aí nos comentários, que eu vou ler e vou dar o coração do Juninho aí para vocês, beleza? O Flamengo soltou a seguinte nota. Um dos maiores adversários de nossa história se despediu do plano físico. O goleiro Manga, eterno rival alvinegro e arqueiro lendário da seleção brasileira, partiu aos 88 anos de idade. Nossos sentimentos aos amigos e aos familiares. Meus pêsames, que conforte o coração da família do Manga, que era o goleiro que tinha os dedos tortos, rapaz, né? Era um grande goleiro, provocador pra caramba. Falava que contra o Flamengo o bicho era certo. Bicho, para quem não sabe, é o que se paga pro atleta se ele vence determinado jogo, né? Meio que é o famoso bônus. Hoje se fala bônus, mas antigamente se falava bicho, tem que pagar o bicho, né? E futebol é isso, cara. É provocação daqui, é provocação de lá. E o mais legal é você aprender a ser provocado e não querer ser um bobão de querer bater, de querer fazer, aceitar a moral, mas quando ganhar também, moeu o outro. Né? Na zoação, por causa desse tipo de coisa que eu sou contra a torcida única. Porque torcida dividida molda caráter dentro do estádio. Saber ganhar, mas saber perder também. Na moral, sem mimimi. Ai, perdeu, ele tá me zoando. Ai, tô se zoando. Ah, rapaz, toma vergonha nessa tua cara. Vamos lá. Ó, o Flamengo realizou por volta das 3h30 da tarde no CT do Urubu o último treinamento para enfrentar a equipe do Central Córdoba no Maracanã. Amanhã, jogo válido pela Copa Libertadores da América. Para essa atividade, Felipe Luiz teve o grupo completo à disposição, já que nessa segunda-feira, na última segunda-feira, apenas os reservas da partida contra o Vitória foram a campo. Os titulares permaneceram na academia realizando trabalho de regenerativos, que foi completamente o oposto. Hoje todo mundo ficou à disposição do técnico Felipe Luiz para realizar as atividades e, consequentemente, já passar a régua na escalação do Flamengo para esse confronto diante da equipe do Central Córdoba, que, inclusive, temos algumas informações em relação a isso, iremos repercutir aqui. Danilo deve ser desfalque do Flamengo para o jogo contra o Central Córdoba pela Copa Libertadores da América. O zagueiro não entra em campo desde o dia 22 de fevereiro e se recupera de lesão na coxa direita, meus amigos. Pois é, o atleta só deve retornar aos gramados vestindo o manto rubro-negro para o confronto diante da equipe do Grêmio, no próximo domingo às 5h30 da tarde, diretamente da Arena do Grêmio, e no sabadão de madrugada às 5 da manhã, já tô pegando avião para partir para Porto Alegre para fazer essa cobertura para você, torcedor rubro-negro, beleza? Ó,
Flamengo faz trabalhos nos bastidores das suas categorias de base para recuperar o bom futebol do jovem Lohan e também a alegria do ser humano. Nuno Campos, novo treinador da equipe sub-20, é quem está sendo incumbido de tal atividade, está encarregado de tal atividade para recuperar o futebol do Lohan, que é bom jogador, tem talento, é uma das jovens promessas das categorias de base do Flamengo, entretanto, precisa ter um trabalho ali em relação à cabeça para evitar todas essas coisas que a gente vê acontecer com os jovens, o vislumbre, aquela coisa toda, mas também para que ele deixe de ser fominha, para que ele toque mais a bola, para que ele seja mais aplicado taticamente falando. Eu já conversei com vocês que uma pessoa de dentro do Flamengo me passou: Pedrão é bom de bola, mas é fominha, taticamente não é aplicado, precisa jogar para o time. Esse é o argumento, beleza? Vamos torcer para que o Nuno Campos, português, amigo de José Boto, contratado para ser o treinador sub-20 do Flamengo no lugar de Kleber dos Santos, consiga sucesso nessa atividade, beleza? Desde que retornou de lesão, o Alexandro vem exibindo um ótimo futebol com o manto rubro-negro. Nas redes sociais, o atleta foi muito elogiado por conta da sua situação diante da equipe do Vitória. O lateral, inclusive, se tornou o primeiro jogador rubro-negro a ter uma partida no Campeonato Brasileiro com pelo menos 95 passes certos e 10 bolas recuperadas. É um negócio assim impressionante. A última vez que isso aconteceu foi em 2022. Na ocasião, o zagueiro Léo Pereira atingiu esses números de passes certos no duelo contra o Fortaleza fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Inclusive, o Flamengo perde esse jogo para a equipe do Fortaleza numa falha do goleiro Santos do Flamengo. Santos, mas tudo bem, foi campeão da Libertadores com o Mengão. Quem entrou na justiça pela liberação de São Januário entre Vasco e Flamengo não foi a instituição Clube de Regatas Vasco da Gama. Foram 2 torcedores vascaínos. A diretoria do clube não se movimentou na justiça e negociou diretamente com o Flamengo e Fluminense para jogar no Maracanã. É que o torcedor do Vasco não está entendendo, e eu vou explicar de novo, é que a briga do Pedrinho não era para jogar no São Januário. A briga do Pedrinho, na realidade, era para diminuir os custos que ele tinha com a Operação Maracanã, caso quisesse levar determinados jogos para o Maracanã. Então isso foi uma grande cortina de fumaça para que fossem negociadas situações melhores para o Vasco jogar no Maracanã, como foram, inclusive, negociadas. Eles vão pagar o mesmo valor do aluguel que o Flamengo, eles vão ter direito a explorar os bares, os restaurantes que tem dentro do estádio, né? Eles vão cuidar da operação dos ingressos, de tudo. Não é porque nós queremos jogar em São Januário, porque é o nosso direito. De fato, é o direito de vocês. Mas não pensem que o Pedrinho estava preocupado com isso. Não sejam ingênuos, meus amigos e minhas amigas. Com o aproveitamento recente de quase 90%, Flamengo volta ao Maracanã pela Copa Libertadores da América. Entre derrotas para o Peñarol em 2019 e 2024, mas rapaz, no retrospecto recente dentro do Maracanã, o Flamengo só perdeu para o Peñarol. Você sabia disso? Em 2019 e em 2024. O rubro-negro ficou invicto por 5 anos em casa na competição. Amanhã, na quarta-feira, o time enfrenta a equipe do Central Córdoba no estádio a fim de manter o bom retrospecto. O rubro-negro engatou uma sequência de 17 vitórias como visitante no Maracanã em jogos pela Libertadores. Foram 49 gols marcados e apenas 7 gols sofridos no período.
Ampliando o recorte, o Flamengo ainda passou 5 temporadas invicto, atuando no estádio como mandante nos jogos da competição da Libertadores da América. E foi justamente o Peñarol, o algoz da derrota de 2019, ainda pela fase de grupos daquele ano, em que o clube conquistou o título continental. Então, é manter esse bom aproveitamento e que o Flamengo vença a equipe do Central Córdoba, apesar de que saiu a notícia que, como o Flamengo tem como prioridade o Campeonato Brasileiro, segundo o GE, Globoesporte.com, o Flamengo deve poupar atletas na Copa Libertadores da América. O time deverá ter mudanças para o jogo de amanhã diante da equipe do Central Córdoba. O Flamengo fez um esforço para ter Wesley, Gerson, Arrascaeta, Plata à disposição para o jogo contra o Vitória. O quarteto foi ausência na estreia da Copa Libertadores, contra o Deportivo Táchira, e viajou para Salvador e reforçou o time no triunfo por 2-1. É uma prova da importância que tem o Campeonato Brasileiro para o planejamento do Flamengo em 2025. O rubro-negro vai priorizar os jogos do Campeonato Nacional, o que significa precisar poupar alguns atletas em outras competições. O diretor de futebol, José Boto, explicou o planejamento e aproveitou para reforçar que o clube entra em todas as competições para vencer. E o Flamengo tá certo. Que isso? O Pedrão vai tirar jogador da Libertadores, minha gente. Quando fala em tirar, não significa que vai ter um time B na Libertadores e vai ser o time A no Brasileiro. Os atletas mais desgastados, naturalmente, serão retirados ou então ficarão no banco de reservas contra a equipe do Central Córdoba. E tem elenco para quê? É para rodar. Então dá para vencer o Central Córdoba em casa com o Maracanã lotado, pelo menos espero eu estar lotado, com algumas peças mexidas para que se tenha força máxima os principais jogadores contra o Grêmio, que é um jogo difícil, fora de casa, inclusive eu acho até mais difícil do que o Central Córdoba em casa, apesar do Central Córdoba não ser de bobeira. Já estou estudando os hermanos, os argentinos, e tem algumas situações para passar aqui para vocês. E outra, o Campeonato Brasileiro, gente, eu quero ganhar muita Libertadores, eu quero ser tetracampeão da Libertadores, eu quero esfregar na cara de todo mundo. Eu sou tetra, vocês são tudo trio, ou então são bi, ou então não tem nada, vocês são um bando de bosta. Eu quero fazer isso. Mas, gente, a Libertadores, o imponderável, ele é... Como é que eu posso dizer? Ele está no âmago da competição, ele está no íntimo da competição, ele pode acontecer. No campeonato, por quê? Porque é mata-mata. Numa noite ruim, você se ferrou, perdeu, caiu. Agora, no Campeonato Brasileiro, é regularidade. É o dia a dia. São 38 jogos, é primeira rodada, segunda rodada, terceira, quarta, quinta. E mesmo você perdendo, empatando, você sempre tem a chance de se recuperar no próximo jogo. Na Libertadores você só tem uma, porque você perde o primeiro num segundo se você não ganha. E dependendo da diferença de gols que você perdeu, tu toma um belo de um pé na bunda, porque é mata-mata. Então, assim, eu acho que tá correta essa análise de priorizar o Campeonato Brasileiro, porque se você cai de um mata-mata, a sua temporada não acabou. Você ainda tem o Campeonato Brasileiro. Diferentemente do que aconteceu com o Flamengo em outrora. Caiu da Libertadores, perdeu a Copa do Brasil em 2023, fica restando as outras rodadas do Campeonato Brasileiro. Pra quê? Pra jogar na lata do lixo. Porque você não tem mais chance de vencer o Campeonato Brasileiro. Então acho que as duas prioridades do Flamengo tem que ser a Libertadores e tem que ser o Brasileiro. E é lógico, rodando o time. Aliás, falando em Copas, falando em Copa do Brasil, amanhã o Flamengo vai conhecer o seu adversário pela terceira fase da Copa do Brasil, que pode ser Ceará,
Criciúma, CRB, Operário do Paraná, Botafogo da Paraíba, Brusque, Novo Horizontino, Paysandu, Náutico, Aparecidense, Retrô, Maringá, Maracanã, olha aí, de Fortaleza, Capital do Distrito Federal, CSA ou Vila Nova. Algum desses adversários vai enfrentar o Flamengo. O sorteio começa a partir das 1h da tarde e eu, através da Pedrão RN TV, estarei transmitindo ao vivo, conjunto com meu amigo Guilherme, o Flazoeiro, lá dos estúdios Flazoeiro TV, para acompanhar esse sorteio. Então acompanha lá na Pedrão RN TV, beleza? Vamos lá. Pessoal, existe inclusive uma grande chance para a Copa Libertadores do Flamengo escalar uma zaga com o João Vitor e Cleiton. Mas vamos ver aí o que vai sair de informação. Mais tarde a gente traz no vídeo da manhã, beleza? Pessoal, o adversário do Flamengo amanhã, o Central Córdoba pela Copa Libertadores da América, dominou a partida no empate sem gols contra a LDU na Argentina. Apesar de ter sido 0-0, o Central Córdoba dominou completamente as ações. Então, o Flamengo tem que ficar atento em relação a isso quando for jogar no Maracanã. Rodrigo Muniz foi eleito o Play of the Match, o jogador da partida, tá? O Player of the Match, o jogador da partida na partida entre Fulham e Liverpool, tá? Da cidade de Liverpool, na Inglaterra, após fazer um gol contra os Reds. E aí, meus amigos, o negócio é o seguinte, o Flamengo ainda possui cerca de 25% de uma futura venda do jogador. Olha aí. E já tem aí Real Madrid, Barcelona, clubes interessados na contratação do atleta, que ia pingar uma enorme grana nos cofres do Flamengo. Flamengo e Fluminense soltam uma nota conjunta afirmando que são inverídicas e infundadas as informações publicadas pelo colunista do jornal o Globo, Diogo Dantas, na manhã da última terça-feira, sobre conversas para a redivisão dos direitos de concessão do Maracanã. Tais conversas nunca existiram entre os clubes citados na nota e tal ideia não tem qualquer fundamento. Os interesses dos clubes, tanto do Fluminense quanto do Flamengo, estão protegidos por cláusulas específicas. Portanto, sequer haveria fundamento para tais conversas. Ainda assim, cabe esclarecer que o modelo de divisão de receitas e despesas do Maracanã não está previsto no edital do governo do estado, tendo sido um acordo firmado entre Fluminense e Flamengo. Resumindo, o Vasco vai continuar jogando lá, entretanto, quem manda no consórcio é Flamengo e Fluminense. A banda toca, aliás, mais o Flamengo, porque o Fluminense entra como interventor anuente. O Flamengo é quem de fato tem a caneta, mas vai lá e dá uma moral pro Fluminense, né? Então o Vasco não fará parte do consórcio do estádio do Maracanã. O que vai acontecer é uma parceria de Flamengo e Fluminense com o Vasco para que o Vasco jogue algumas partidas do Maracanã que não irão atrapalhar o Flamengo e também o Fluminense. Tá? É assim que a banda vai tocar. Flamengo renova de forma oficial o contrato de Gerson, Coringa, até 2030. Após a assinatura de contrato, entrevista à Flamengo TV, o Coringa falou o seguinte, quando fomos campeões do Carioca e o Zico me entregou o troféu, eu falei que sonhava com isso. Eu trabalhei para isso, busquei isso. Estou emocionado. Foi difícil chegar aqui, mas está valendo a pena. Eu até falei com eles que não era necessária essa renovação agora, mas havia necessidade de valorizar alguém que é importante dentro e fora de campo, afirmou José Boto. Ou seja, aumentar o salário. Se aumentar o salário, você tem que renovar o contrato. Agora é oficial. Tá? Você que tá aí, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like e tamo junto. Saudações rubro-negras.